E aí, moçada, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos iniciar agora, então, né, um conteúdo novo, que é o potência de números naturais, tá bom? Bom, vamos lá. O que seria uma potência? Esse nome aqui, potência, para nós. Potência nada mais é... Vamos começar primeiro aqui assim, ó. O que nós já conhecemos de operação matemática? Nós sabemos somar, nós sabemos subtrair, multiplicar, dividir, não é? Essas 4 operações aqui, nós estamos praticamente dominando ela, né? Quando cai probleminhas ou algumas continhas para fazer, nós tiramos de letra, até de olho fechado, bobear, nós fazemos. Agora, então, nós vamos começar a trabalhar com uma nova operação, que é chamada de potência. Mas nova nem tanto, porque, na verdade, potência, para a gente calcular uma potência, nós vamos usar uma multiplicação. Bom, então multiplicação a gente sabe fazer, então não vai ter muita novidade, né? Então, qual que é a característica de uma potência? É a multiplicação. Estou aprendendo a escrever, galera, nessa mesa aqui de potência. Multiplicação. Multiplicação. A gente demora metade do vídeo só para escrever, né? Multiplicação de fatores iguais. Vamos arrumar esses traços aqui que ainda não está saindo. De fatores iguais. Bom, beleza, professora. Multiplicação, já ouvi falar, já sei calcular. Mas essa palavrinha que tu falou aí, fatores, o que você quer dizer aí com fatores, né? O que eu quero dizer com fator, galera? Fatores nada mais é elemento de uma multiplicação. Então, por exemplo, quando você pega 3 vezes 2, isso aqui, a multiplicação, nós sabemos que o produto é 6. Então, quem são os fatores? É o 2, ou o 3 e o 2. Eles são fatores, eles são elementos de uma multiplicação. Só que para se caracterizar uma potência, esses fatores aqui têm que ser iguais. Então, nessa multiplicação, isso aqui não é uma potência, porque os fatores não são iguais. Um é 3 e o outro é 2. Beleza? Então, isso aqui não é potência, é apenas uma multiplicação, tá? Então, o que seria uma potência? Por exemplo, se a gente multiplica aqui 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é uma multiplicação, mas que nós podemos escrever em forma de potência, porque todos os fatores aqui, ó, são iguais. 2, 2, 2. Tá? Então, isso que é potência. Ah, professora, por que a gente usa a potência? Porque, olha, veja bem, olha o espaço que eu usei para representar essa multiplicação. Olha como fica simples em forma de potência. Eu vou observar qual é o número que está se repetindo. Esse número nós vamos chamar de base. No meu caso, é o 2. Agora, quantas vezes está se repetindo esse número 2? 3. Então, esse 3 aqui vai ser o chamado expoente. É o número de repetições da base, tá bom? Então, isso aqui está escrito na forma de potência. Como nós vamos ler? 2, que é a base, elevado, porque eu estou elevando, estou colocando o número acima da base, né, que é o 3, então a gente pode escrever assim, ler, né? 2 elevado à terceira potência, mas nós vamos observar que sempre quando for o 2 ou o 3 aqui no expoente, eles recebem nomes diferentes, tá? Mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Então, 2 é a base, é o número que é o fator que está se repetindo. E o expoente é o número de repetições da base. Nesse caso aqui, 3 números 2 estão se repetindo. Ah, agora eu quero calcular. Qual é o valor disso? O valor disso a gente sabe fazer, é só multiplicar. Multiplica de 2 em 2. Ó. 2 vezes 2, 4, certo? O resultado você multiplica pelo próximo número. Então, 4 vezes 2, 8. Então, eu posso dizer aqui que 2 elevado à terceira potência é 8.
a potência é 8, tá bom? E se usa muito a palavrinha potência, né? Quem já ouviu lá algum mecânico, quando vai com o pai lá, ah, qual o motor, quantos cavalos, né? Qual é a potência, né? Quanto CV, né? Tem a ver com a potência. É uma potência, mas uma potência mais uma unidade mecânica, né? Quem vai fazer alguma engenharia mecânica, engenharias, algumas engenharias aí, né? Vai usar essa palavra potência bastante e usar. Lógico, hoje muito o software faz os cálculos para gente, mas é interessante a gente saber o que é, né? O que representa uma potência. Então aqui está a nomenclatura dela, né, galera? Ó, nós temos o expoente, né? Ó, o expoente é um número que fica em cima da base, ele é menorzinho. E qual que é a característica do expoente? Qual que é, ó? Repetição. Grava no coração isso, ó. Opa. É o P, né? Não F. É o número de repetição da base. Da base. Ai, Jesus, que B lindo, né, gente? Beleza? Ó, número, vou colocar abreviar número assim, tá? Ó. Número de repetição da base. Repetição. A galerinha faz 5 vezes 3. Não, olha que diferença que deu. 5 vezes 3 é 15, mas olha a potência. 125. Olha a diferença. Então, aqui, nesse meio aqui, não existe uma multiplicação, tá, gente? Então, o número 3 ali, o expoente, é a quantidade, né? É a quantidade de vezes que você vai repetir a base. E quem é a nossa base? Nesse caso, nesse exemplo, é o 5. E a nossa potência é o resultado, 125. Então, como que chegou no 125, professora? Olha aqui como que chegou. O que que é 5 elevado ao cubo? É igual a 5 vezes 5 vezes 5, beleza? Agora vamos de 2 em 2. 5 vezes 5, 25. Agora eu pego esse 25 e multiplico por esse aqui que eu não usei ainda. 25 vezes 5, nós chegamos naquela potência ali, certo? 125, ok? Então, de novo, expoente, número de repetição da base. Nossa base é o número que se repete, é o fator que se repete. E quando eu calculo essa potência, eu chego nesse número aqui, nesse caso 125, que é o resultado é a potência. Tá bom? Vamos para o próximo slide aí. Bom, olha aqui trouxe aqui algo bem conhecido de vocês, né? O tabuleiro de xadrez e o tal do cubo mágico. Para que eu trouxe essas duas figuras? Para exemplificar a ideia que eu disse para vocês ali no outro slide, quando o expoente for 2, o expoente é o carinha de cima, e quando o expoente for 3, eles recebem um nome especiais. Vamos entender qual que é esse nome. Veja bem, qual figura geométrica representa esse tabuleiro? Ah, isso aí, escutei, muito bem. Quadrado, né? Ó. Vamos ver quantos quadrinhos preto e branco. Vamos supor que isso aqui também seja uma cozinha e a gente quer colocar esses pisos aqui, preto e branco. E queremos descobrir quantos desses pisos nós precisamos para cobrir toda essa área aqui, desse quadrado, desse tabuleiro. Vamos contar quanto que ele tem no comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na largura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 unidades de quadrinho desse lado e 8 unidades do mesmo quadrinho na largura. Se eu quero calcular sem ficar contando 8, 9, 10, 11, 12 aqui, perder o maior tempão contando toda essa superfície aqui, nós podemos usar a ideia de potência. Ou seja, para nós calcularmos a área de um quadrado ou quantos quadrinhos tem aqui dentro, é fácil. É só multiplicar as dimensões. Eu vou pegar 8 vezes 8. Mas eu vou escrever, isso aqui não são fatores iguais, ó? 8 e 8, né? Então, nós podemos escrever na forma de potência. 8
ao quadrado. Opa, professora, mas você se referiu ao 2 falando quadrado? Pois é isso mesmo. Sempre que vocês se depararem com uma potência cujo o expoente for 2, nós sempre vamos usar essa palavrinha quadrado. Por quê? Ou seja, toda vez que for um quadrado, o expoente vai ser 2. E como que a gente multiplica? O que é 8 elevado a 2, elevado ao quadrado? 8 vezes 8 é? Tabuada do 8? 64. Se você for contar todos os quadrinhos aqui, tem 64 quadrinhos. Ia demorar um pouquinho, né? Alguns minutinhos para contar. Mas veja bem, então, por que que nós olhamos para o número 2 aqui no expoente e nós vamos lembrar do quadrado? Porque toda vez quando o expoente for 2, essa potência aqui sempre vai representar a área de um quadrado, tá? Então, 64 é a área de um quadrado, de um quadrado. Por isso que nós se referimos ao expoente 2 como quadrado, tá? Então, aqui nós vamos ler essa potência. 8 elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque a potência, o resultado, sempre será a área de um quadrado, tá? Toda vez que você calcula, por exemplo, outro exemplo aqui, 3 elevado ao quadrado. Quanto que é? 3 vezes 3, não é? Porque o expoente está dizendo, repete a base 3 vezes, ou 2 vezes. Então, repetir, 3, 3. 3 vezes 3, 9. O que representa esse 9? A área de um quadrado, e acabou meu espaço aqui, de um quadrado de lado 3, porque agora é como se eu tivesse um quadradinho aqui, que as dimensões deles fossem assim, ó, 3 por 3. Olha lá, e veja bem. E não é justamente, eu vou ter 9 quadradinhos para cobrir toda a área, toda a região limitada por essas retas pelo lado do quadrado? Vou precisar de 9 quadradinhos. E foi o que a gente encontrou aqui, ó. Então, por isso que quando o expoente é 2, beleza? Sempre quando o expoente é 2, nós vamos lembrar de um quadrado. Então, nós vamos ler 3 ao quadrado, 8 ao quadrado. Então, você sabe responder. Por quê? Porque a potência que nós vamos encontrar está relacionada com a área de um quadrado. Belezinha? Fechou, então, aqui. Vamos pensar na figurinha ali de baixo, ó. Vamos pensar aqui no... Como é que é o nome desse negócio aqui? No cubo. Analisem aí comigo. O cubo tem 3 dimensões, né, gente? Comprimento, largura e altura. Vamos ver quantos... o nosso objetivo agora é pensar quantos desses quadradinhos menores aqui nós precisamos para montar esse cubo mágico do jeito que está aqui, né? Nós precisamos, 1, 2, 3 no comprimento, 1, 2, 3 na largura e nós precisamos de 1, 2, 3 na altura. Então, aqui, para descobrir quantos cubinhos menores precisamos para fazer esse cubo mágico, é só a gente fazer novamente a multiplicação, multiplicar todas as dimensões, 3 vezes 3 vezes 3. Opa, mas são fatores iguais, então a gente pode escrever na forma de potência. Repete a base, que é o 3, não é? E qual vai ser o nosso expoente, galera? Nosso expoente também será 3. Lembra que o expoente é a quantidade de repetições da base? Ou seja, a minha base está se repetindo aqui 3 vezes. Agora, qual é o valor dessa potência? É multiplicar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ou seja, nós vamos precisar de 27 cubinhos deste aqui para formar o cubo mágico. Beleza? Agora, nós temos uma leitura diferente quando o expoente também é 3. Olha lá que legal.
Sempre quando o expoente é 3, nós vamos ler ao cubo. Nesse caso aqui, está dizendo 3 elevado ao cubo, tá? Por que ao cubo? Oxê, olha a nossa figura aqui. Sempre quando a gente multiplica 3 fatores iguais, repete 3 vezes uma mesma base, o resultado da potência sempre nos vai dar o volume de um cubo, tá? Então, sempre quando você eleva um número ao cubo, eleva a terceira potência, o resultado dessa potência vai representar o volume de um cubo, certo? Por isso, galera, que toda vez que o expoente for 3, nós vamos se referir ao cubo, porque a gente sabe que quando eu coloco o expoente 3 aqui, a nossa potência representa o volume de um cubo. E volume é capacidade. Então, eu estou perguntando aqui, né? Se eu fosse pensar, quantos cubinhos iguais a esse, né? Ó, aqui onde está minha caneta aqui, ó. Eu preciso para fazer um cubo mágico, para encher esse cubo mágico aqui e fazer bonitinho assim, ó. Preciso de 27. Então, isso aqui está relacionado ao volume de um cubo. Por isso que quando o expoente é 3, a gente se refere ao cubo. Fechou? Expoente 2, quadrado. Expoente 3, cubo. Partiu fazer alguns exercícios aqui. Vamos ver se a gente ficou fera. Vamos pegar aqui, então, ó. Letra A aqui, no número 1 está pedindo assim, transforme as multiplicações em forma de potência. Ah, de boa, né, galera? A gente vai fazer isso aqui, ó, de boa. Vamos pensar aqui. Bom, vamos ver, esse aqui é a nossa base. Quantas vezes a base está se repetindo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 4 elevado à sexta potência? Isso. Agora, quantas vezes o 5 está se repetindo? Vou conservar o 5. Olha como o espaço que a gente economiza, galera, escreve em forma de potência. 5 elevado ao... A 3? Não. Sempre quando o expoente é 3, como é que nós lemos? Ao cubo. Então, isso aqui a gente pode ler 5 elevado ao cubo. O 8 está se repetindo 4 vezes, então 8 à quarta. O 1 está se repetindo 2 vezes, então é 1 elevado à segunda potência? Não, é 1 elevado ao quadrado. Beleza? Ai, Jesus. Que é o A. Quadrado. Tá bom? E o 10? Quantas vezes o 10 está se repetindo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 10 elevado à sexta potência. Bem de boa, né, galera? 2. Escreva as potências abaixo em forma de multiplicação. Agora, o processo inverso da número 1. Aqui, ó, o nosso expoente é 2. Quantas vezes que nós temos que repetir a nossa base? 2. Então, vai ficar 2 vezes 2. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4. Tá? Que a minha base está se repetindo 2 vezes, multipliquei ela. 2 vezes 2, 4. O 8. 8 ao quadrado, né? Então, vou repetir o 8 duas vezes, porque o expoente está me dizendo isso. Quanto que é 8 vezes 8? Já fizemos isso no slide anterior, lá do quadro, né, do tabuleiro. 64. Agora o 5 está pedindo para a gente repetir a base quantas vezes? 4 vezes, né? Então, vamos repetir aqui a nossa base 4 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Me ajudem aí. 5 vezes 5. 25. Oi, Jesus. 5 vezes 5, 25. Isso aí. Agora eu pego esse 25 e multiplico por outro 5. Vai dar 125. E esse 125 multiplico pelo último aqui, que é esse 5 aqui. 125 vezes 5, 625, se eu não estou errada. Beleza?
Então, ó, multipliquei 1 a 1. 5 vezes 5, 25. O resultado pelo esse 5, 125. O resultado pelo outro último 5 lá, 625. Tem uma potência grandinha, né? Agora, vamos fazer a letra D aqui embaixo. 4 elevado ao... Como é que nós lemos? Ao cubo. Então, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Beleza? Fechou aí a paradinha? Vamos pensar no 3, então, aqui para finalizar esse slide. Resolva a potenciação abaixo. É para a gente resolver. No outro, na verdade, a gente nem precisava resolver, mas como a gente é ninja, a gente colocou na... Repetiu aqui e ainda fizemos o cálculo. Nós calculamos. Mas tá bom, vamos fazer aqui. Já treinamos lá em cima, agora então aqui vai ficar de boa. Quando o expoente é 2, como é que a gente lê mesmo? 6 elevado ao quadrado. Então, 6 vezes 6, 36. Tabuada do 6. 10 elevado à quinta. 10 vezes 10. Vou ter que repetir o 10 aqui 5 vezes, né? Nossa, ficou meio tortinho, mas acho que vocês estão entendendo a ideia, né? Bom, quando eu multiplico por 10, muito fácil. É só eu contar o número de zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, eu vou colocar o número 1 e mais 5 zeros. 100 mil. Tá? Agora, como que nós lemos quando o expoente é 3? 7, 7 a base, ao cubo. Então, vai ficar 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343, tá? Certo. Novamente, nós temos ao cubo, 6 ao cubo. 6 vezes 6 vezes 6. Multiplica de 2 em 2. 6 vezes 6. Primeiro eu multipliquei 7 vezes 7, deu 49. E o resultado daqui eu multipliquei pelo outro 7. Aí, 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6 dá 216. Faça aí essa conta no caderno de vocês, tá? Pause o vídeo e vê se a professora estava certa mesmo. Faz lá, 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Sobe 3. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. Ó, 216 mesmo. Confere a letra C, se eu fiz a multiplicação correta. 10 a quarta vai ficar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso aí. Multiplicando esse povo aqui, vai dar 10 mil, né? 4 zeros, ó. Tá bom? 11 ao quadrado. 11 vezes 11. Quadrado, né? Ó, expoente 2 nós lemos quadrado. Então, aqui vai dar 121. 11 vezes 11. 10 ao cubo. Então, 10 vezes 10 vezes 10. Ah, já sei, tem 3 zeros, professor. Então, é 1000. Isso, 10 ao cubo é 1000, tá? Então, 3 é cubo, 2 é quadrado. Fechou? Vamos para o próximo aqui. Bom, vamos pensar aqui, ó. Escreva no caderno em forma de potência, bem parecido com aquele que nós fizemos, lá do tabuleiro e do cubo mágico. Vamos lá. Em forma de potência, vamos contar aqui as dimensões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, é um quadrado, professor. Um quadrado sempre vai ter os lados iguais. Então, se aqui é 7, aqui também é 7. Como que eu posso representar na forma de potência? 7 ao quadrado. Por que 2? Porque está relacionado à área de um quadrado. Beleza? Por isso que nós lemos... Nossa, ficou horrível essa flechinha, né, gente? Por isso que o 2 está relacionado à área de um quadrado. Então, nós lemos 7 ao quadrado. Resposta da letra A. Já aqui o cubo, quantos? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos comprimento, largura e altura.
Como que a gente pode representar? Tá vendo que o cubo, todas as dimensões são iguais? Então, isso aqui é a mesma coisa que 6 ao cubo. Por que 2? Porque está relacionado ao volume de um cubo. Beleza? Representamos as duas figuras em forma de potência. Aqui eu calculo a área de um quadrado, aqui eu calculo o volume. Volume. Tá? Nós iremos falar com mais carinho mais para frente sobre volume e área, tá? Mas já guarda no coração isso aí. Área. Quadrado relacionado à área de um quadrado. Cubo está relacionado ao volume de um cubo. Vamos pensar no seu Antônio aqui, ó, na número 2. O seu Antônio é um pintor excelente e ele falou lá, né, para o cliente dele, que uma lata de tinta ele consegue pintar 167 metros quadrados. Então tá falando quadrado de novo. Vamos supor então que a parede do seu Antônio é um quadrado. E ele falou que nessa parede quadrada aqui cabem 169 metros quadrados. Em outras palavras, se a gente for pensar nos quadrinhos, ele está dizendo que aqui vai caber 169 quadrinhos para cobrir toda essa parede aqui. E a pergunta é, qual é a medida em metro do lado desse quadrado? Ou seja, quem é o número que está no comprimento, ou na largura, e no comprimento? Ou seja, eu quero saber que número que eu multiplico ele vezes ele mesmo, que nós vamos obter como potência aí 169. Essa vamos por tentativa. Nós já vimos 10 vezes 10. Vamos pegar 10 vezes 10. 10 vezes 10 nós já vimos que é 100, não é? Bom, tá próximo, né? Tá aparecendo um 18 ali, vamos arrumar. 10 vezes 10 nós já sabemos aqui que dá 100. Tá próximo, né, de 169. Vamos tentar mais um? Não é 10, vamos tentar o 12. 12 vezes 12, se você fizer aí na sua casa, vai dar 144. Opa, tá chegando próximo. Eu iria arriscar agora o 13. O que vocês acham? Alguns segundos para vocês arriscar o 13 aí, ó. Se a gente fizer 13 vezes 13, será que nós vamos obter 169? Sim, né? Se você pegar 13 vezes 13, vai dar 169. Nós vamos aprender daqui a pouquinho uma outra operação que já vai resultar no 13 rapidamente. Mas, por enquanto, nós fomos como tentativa e erro, tá? Então, nós sabemos que quando a gente pegar 13 e elevar ao quadrado, porque eu tenho que multiplicar, não são fatores iguais, então, posso escrever sobre uma potência. Repete a base, que é o 13, e coloco o número de repetição no expoente, que no meu caso é 2. E quando é 2, nós lemos ao quadrado. Isso aqui equivale a 169. Ou seja, a parede do seu Antônio aqui tem 13 por 13. 13 de comprimento, 13 de largura. Belezinha? Último slide para a gente finalizar. Eu quero falar com vocês sobre quadrado perfeito. Bom, a palavrinha já diz, é um quadrado perfeito. É um quadrado. Mas qual número, professora? Um número que tem uma característica. Um número que ele representa a área de um quadrado. Todo número que representar a área de um quadrado, nós vamos dizer que ele é um quadrado perfeito. Então, vamos escrever aqui o que vem a ser um quadrado perfeito. Um número é um número, né? É um número que representa a área de um quadrado. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui embaixo. Quadrado.
Vamos pegar alguns. Coloquei alguns quadrados aqui para a gente já conhecer alguns quadrados perfeitos. Ó, guarda no coração aí, quadrado perfeito é um número que representa a área de um quadrado. Em outras palavras, gente, toda vez que a gente multiplicar, sempre quando o expoente for ao quadrado, o expoente for 2, isso vai representar um quadrado perfeito. Porque lembra que eu disse que quando o expoente é 2, ele está relacionado à área de um quadrado? Ou seja, então a área de um quadrado é um quadrado perfeito. Então aqui, por exemplo, nós podemos dizer, aqui o lado desse quadradinho aqui é lado 1. Então, quando eu calculo a área, 1 ao quadrado, isso aqui dá 1. Então, todos esses aqui que eu vou circular são quadrados perfeitos. Já esse quadrado aqui tem 2 por 2, né? Ó, 2 quadradinhos em cada dimensão. Como que eu calculo ele? A área desse quadrado, 2 ao quadrado. Multiplico. Como é 2 vezes que eu estou repetindo 2, o expoente é 2. 2 vezes 2, 4. Então, 4 também é um quadrado perfeito. Já nesse aqui, nós temos 3, né? Ó, 3 e 3. 3 ao quadrado. Ou seja, 9. 9 é um quadrado perfeito. Professora, da onde você está tirando 9, 4 e 1? Ué, não é 3 vezes 3? 3 ao quadrado não quer dizer que eu tenho que repetir o 3 duas vezes? Então, vai ficar 3 vezes 3, 9. Já aqui nós temos 4, né? Então, a área desse quadrado vai ser 4 ao quadrado, que é 16. Então, 16, o resultado que representa a área do quadrado, também é chamado de quadrado perfeito. Certo? Vamos analisar mais alguns aqui. Olha este aqui, na outra coluna aqui. Quanto que tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho 8 aqui e 8 aqui. Como que nós fazemos para calcular a área desse quadrado? Quantos quadradinhos cabem ali dentro? 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Então, nós também conseguimos encontrar outro quadrado perfeito, que é o 64. Vamos voltar para essa coluna. Aqui tem 1 a mais do 4, então aqui é 5. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, ou seja, 25. Então, eu posso dizer que o 25 é um quadrado perfeito. Aqui, o lado é 6. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. 36 também é um quadrado perfeito. Já aqui é 7. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é 49. Então, 49 também é um quadrado perfeito. Aqui já é 10, ó, aumentou mais duas colunas. Então, aqui é 10. 10. 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, é 100. 100 é um quadrado perfeito. Aqui é 11. 11 vezes 11, 11 ao quadrado é 121. Então, 121 também é um quadrado perfeito. E assim por diante, né, galera? Aqui é 13. Ou seja, todo número, o que a gente pode concluir? Todo número que você elevar ao quadrado vai ser um quadrado perfeito. Aqui é 13 vezes 13, que dá 169, tá? Então, todo número que o expoente for 2, né? Ah, eu quero elevar 20 ao quadrado. 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que é 400. Então, nós temos outro quadrado perfeito. Ou seja, existem infinitos quadrados perfeitos, porque existem infinitos números naturais. Então, todo número natural elevado ao quadrado, o resultado, que é a potência, será um quadrado perfeito. Beleza, moçada? Sucesso para vocês. Qualquer dúvida, estamos lá no Classroom. Só encontrar a gente por lá, tá bom? Até mais. Tchau!